Oi, turma! Hoje eu estou aqui para a gente fazer um resumão de todo o conteúdo que a gente já viu de ciências, tá? Aquele assunto do aula em casa e o assunto que eu postei para vocês no Google Class na semana passada. Nós estamos falando de um conteúdo de ciências que é bem interessante, que é a citologia. Citologia é o estudo das células. Primeira coisa que a gente tem que saber, um fato histórico, é quando foi que observaram pela primeira vez uma célula, ou então quando definiram esse conceito. A primeira vez que observaram uma célula foi em 1665 pelo cientista Robert Hooke. Ele observou uma célula em um microscópio muito primitivo, muito rudimentar. Ele observou uma célula vegetal. Por que eu digo que foi uma célula vegetal? Porque ele estava observando um pedaço de cortiça no microscópio. O que é a cortiça, professora? É um pedaço de casca de árvore. Na época, ele visualizou uma estrutura como essa aqui que vocês estão vendo, denominou como célula, porque para ele assemelhava-se com uma cela de prisioneiro. Então ele chamou célula e depois virou célula. Na verdade, foi definido como a primeira vez que uma célula foi visualizada, mas o que ele visualizou ali foi a parede celular, que é uma estrutura característica das células vegetais. Ele não visualizou a célula em si, porque ele estava visualizando um pedaço de cortiça, que é um pedaço de matéria morta, um pedaço de tecido morto, tá bom? Não tinha vida, então não existia célula. O que ele viu foi a estrutura da parede celular, que é composta por celulose nas espécies vegetais. Existem dois tipos de células, as células eucariontes e as células procariontes. Nós vamos começar pelas células procariontes, que são as células mais simples, são células que compõem seres menos complexos, como as bactérias e as algas azuis. A célula procarionte, ela não possui núcleo, ela não apresenta membrana nuclear protegendo o seu material genético, o seu DNA. Vamos pegar a etimologia da palavra. Etimologia significa origem da palavra. Então, qual é a etimologia da palavra procarionte? Essa palavra, ela deriva do grego pro, que significa antes ou primeiro, e carion, que significa núcleo. Então, antes do núcleo, antes de existir um núcleo procarionte, a célula procarionte não tem núcleo, não apresenta núcleo. O material genético da célula procarionte está disperso no citoplasma, que é uma substância gelatinosa que preenche toda a célula. Então, o meu DNA vai estar espalhado nesse citoplasma, numa região denominada nucleóide. Além do citoplasma do DNA, eu também vou encontrar ribossomos dentro da célula procarionte. Além do citoplasma, do material genético, que é o DNA, nós também vamos encontrar na célula procarionte os ribossomos, que são organelas importantíssimas para a produção de proteínas. Então, dentro da célula procarionte não tem núcleo, não tem citoesqueleto, que isso é uma outra estrutura também que a gente vai ver depois, só nas células eucariontes, não tem na procarionte. Então, não tem núcleo, não tem citoesqueleto, não tem organelas. A única organela que vai aparecer na célula procarionte é o ribossomo, que é responsável pela produção de proteínas. Então, ribossomos tem na célula procarionte, material genético, que é o DNA, vai estar presente, e o citoplasma, que é o material gelatinoso que preenche toda a célula. Além dessas estruturas, eu vou ter membrana plasmática, que é a membrana que delimita a célula, e a parede celular, que é uma estrutura mais rígida que a membrana plasmática e que dá sustentação e proteção a essa célula procarionte, tá bom? Célula procarionte, uma célula mais simples, que não possui muitas organelas, somente os ribossomos, que não tem núcleo, o seu DNA está espalhado no citoplasma em uma região chamada nucleóide, tem membrana plasmática e tem parede celular, ok? Além disso, algumas células vão apresentar um flagelo, tá bom? Um flagelo ou outros anexos que são peculiares a esse tipo de célula, tá? Agora vamos para a célula eucariontes. Células eucariontes, etimologia da palavra, ou seja, origem da palavra. Vem do grego também, significa
verdadeiro, e cárion, que significa núcleo. Então, é um núcleo verdadeiro, é uma célula que apresenta membrana nuclear. Essa membrana, que delimita o núcleo da célula, que protege o material genético, o DNA, é chamada de carioteca. Anotem aí. Membrana que delimita o núcleo da célula eucarionte e protege o DNA é chamada de carioteca. Então, nós vamos ter a principal diferença entre célula procarionte e célula eucarionte é a presença da membrana nuclear chamada carioteca, que vai proteger esse material genético. Além disso, as células eucariontes vão possuir uma infinidade de organelas. O que são as organelas? As organelas são estruturas muito pequenas, mas que vão desempenhar funções importantes dentro da célula. Cada organela funciona como se fosse um pequeno órgão. Cada uma delas vai desempenhar uma função importante para o metabolismo celular, para que essa célula se mantenha viva. Agora assistam essa animação aí que vai trazer tanto a imagem das organelas em si, quanto a função que elas desempenham. Esse videozinho, essas imagens que vocês vão assistir agora, eu peguei na internet e, claro, adaptei para o nosso estudo aqui, tá bom? Então, observem com atenção, façam as suas anotações, porque é muito importante essa parte do nosso assunto, do nosso conteúdo, tá bom? É importante saber. As estruturas celulares. Todos os seres vivos são formados por células. As células são as menores unidades funcionais dos organismos. Toda célula tem 3 estruturas em comum: membrana plasmática ou membrana celular, que delimita e dá forma à célula, o citoplasma, material gelatinoso que preenche a célula, e o DNA, que é o material genético. Existem 2 tipos de células: as células eucariontes e as células procariontes. A célula eucarionte ou eucariótica apresenta organelas, incluindo o núcleo e outras estruturas específicas. Essas células constituem todos os vegetais e todos os animais. Quanto à célula procarionte ou procariótica, não apresenta organelas celulares e o material genético, o DNA, está espalhado no citoplasma, não possui núcleo. Essas células são menos complexas e são características de seres como as bactérias. Mas o que são as organelas? Organelas significa pequeno órgão. Essas pequenas estruturas vão desempenhar funções específicas. Cada organela é importante no metabolismo da célula. Vamos começar pelo núcleo, o centro de comando da célula. Nele encontramos o DNA, o material genético. A cromatina é o emaranhado disperso de DNA. Ele vai estar localizado dentro da membrana nuclear, a carioteca. Quando a célula entra em divisão celular, essa cromatina se condensa e forma os cromossomos. Existe também uma região chamada nucleolo, onde são produzidos os ribossomos. Esses ribossomos saem do núcleo e têm a importante função de sintetizar proteínas. Os ribossomos e as outras organelas celulares estão dispersas no citoplasma, que é o material gelatinoso que preenche e dá forma à célula. Os ribossomos podem estar livres no citoplasma ou aderidos ao retículo endoplasmático. Existem 2 tipos de retículo endoplasmático: o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. A principal função do retículo endoplasmático é o transporte de substâncias, principalmente as proteínas que são produzidas pelos ribossomos. Essas proteínas emergem do retículo, ou seja, saem do retículo, por meio de vesículas, que são pequenas bolsas que vão ser recebidas pelo complexo de Golgi ou complexo golgiense. Dentro do complexo de Golgi, essas proteínas sofrerão algumas transformações para que possam ser absorvidas pelas células posteriormente. A principal função do complexo de Golgi é armazenar proteínas. O complexo de Golgi produz lisossomos, que são organelas membranosas responsáveis pela digestão celular. Dentro dos lisossomos existem enzimas que são responsáveis pela digestão de partículas que a célula não vai mais usar. Mitocôndrias.
As mitocôndrias são responsáveis pela produção de energia, tanto nas células animais quanto nas células vegetais. Essa produção de energia ocorre por meio da respiração celular, onde a mitocôndria produz moléculas de ATP que irão fornecer energia necessária para o metabolismo celular. Quanto mais energia a célula precisa, mais mitocôndrias ela possui. Quanto à forma da célula, ela é mantida por uma estrutura chamada citoesqueleto, que é formada pelos microfilamentos filiformes, que são constituídos de proteínas, e pelos microtúbulos, que são finos tubos. Vamos falar agora das células vegetais. Os vegetais fazem fotossíntese e suas células apresentam organelas específicas para essa função. Os cloroplastos. Os cloroplastos possuem uma substância chamada clorofila, que é responsável pela absorção da luz solar. As células vegetais também apresentam parede celular e membrana celular. Os vacúolos são organelas específicas da célula vegetal. Eles têm a função de armazenamento. Existem muitas outras estruturas únicas que têm apenas em algumas células. Aqui estão apenas algumas. Nos seres humanos, por exemplo, o trato respiratório é revestido com células que têm cílios. Esses são semelhantes a pelos microscópicos que podem se mover em ondas. Esse recurso ajuda a capturar partículas inaladas no ar e expulsá-los quando tossir. Outra característica única em algumas células são os flagelos. Algumas bactérias possuem flagelos. Um flagelo é como uma pequena cauda que pode ajudar no movimento da célula. A única célula humana que possui o flagelo é o espermatozoide. Dentro das células eucariontes, nós vamos ter dois tipos, a célula animal e a célula vegetal. Qual as principais diferenças entre essas duas células? Principais diferenças. A célula vegetal apresenta parede celular. A parede celular das células vegetais são formadas por celulose. É uma substância, tá bom? As paredes celulares da célula vegetal, das células vegetais, elas são constituídas por celulose. As células procariontes possuem parede celular, porém, a parede celular da célula procarionte, das bactérias, ela é formada por Quitina. Enquanto que a parede celular das células vegetais vai ser formada por celulose. Outra estrutura que aparece somente na célula vegetal e não na célula animal é o vacúolo. Também os cloroplastos. Os plastos, eles são importantíssimos para a fotossíntese. É aqui nos plastos que eu vou encontrar uma substância chamada clorofila, que é a substância verde, que dá tonalidade verde às plantas e que absorve a luz do sol. Então, são essas três estruturas que só aparecem na célula vegetal e não aparecem na célula animal. Plastos ou cloroplastos, parede celular e o vacúolo. Ainda falando sobre o estudo das células, existe uma teoria que foi formulada bem depois da descoberta de Robert Hooke, que é a teoria celular, que diz o quê? Diz que todo ser vivo é composto de células, ou seja, para eu considerar um ser vivo, ele tem que ser constituído de células, ou de uma célula só, ou de várias células como nós, seres humanos. De uma célula só, as bactérias, várias células, os seres humanos e a maioria dos animais que existem no mundo. Para finalizar essa primeira etapa sobre as células, a gente viu que Robert Hooke observou a primeira célula, na verdade, ele observou só a parede celular de uma célula vegetal em 1665. Logo depois foi formulada a teoria celular, que diz que todo ser vivo é composto por células. Então, para ser considerado um ser vivo, tem que possuir célula. Ou uma célula ou várias células. Uma célula só, os vários tipos de bactérias. Várias células, os animais, todos os mamíferos, os vegetais. E a definição de célula? É a menor estrutura funcional de um organismo vivo.
beleza? A gente viu que existem dois tipos de células, procariontes e eucariontes. Procariontes não possuem núcleo, não apresenta núcleo protegendo o DNA. Eucariontes apresenta núcleo. Essa é a principal diferença. Além de que, na célula eucarionte, eu vou encontrar um monte de organelas, enquanto que na procarionte eu só vou encontrar ribossomos. Outra coisa, as células eucariontes são divididas em dois tipos, célula animal, célula vegetal, tá bom? E dando sequência, agora nós vamos ver os níveis de organização dos seres vivos. Observem aí, o menor nível de organização do ser vivo é o nível de célula. Antes de célula, a gente ainda vai ter o átomo, mas isso daí vocês vão estudar mais lá no ensino médio. Agora vamos focar de célula em diante. Então, o menor nível de organização do metabolismo ou do organismo vivo é a célula. Depois de célula, nós vamos ter tecidos, depois de tecidos, os órgãos, depois dos órgãos, os sistemas e depois dos sistemas, o organismo completo, tá bom? Partindo do exemplo do ser humano, nós vamos partir de células, por exemplo, aí eu tenho uma célula epitelial, aí uma única célula, lembra da definição de célula? Definição de célula. Célula é a menor unidade estrutural funcional dos organismos vivos. Definição de célula. Várias células vão formar um tecido. Então, qual é a definição de tecido? Tecido é o conjunto de várias células semelhantes que vão desempenhar uma função específica. Então, todas essas células que se aglomeram, que se juntam para formar um tecido, elas têm uma função específica. Isso vocês vão ver quando a gente estiver estudando tecidos, tá bom? Vários tecidos vão formar um órgão. Qual é a definição de órgão? Órgão é uma estrutura com função específica que é formada a partir de 2 ou mais tecidos. Vocês sabem qual é o maior órgão do corpo humano? Pensem aí. É a pele. Quem não acertou agora já sabe. O maior órgão do corpo humano é a pele. Depois de órgão, vários órgãos vão formar os sistemas. Então, o que é um sistema? O sistema é o conjunto de órgãos que vão desempenhar uma função específica dentro do nosso organismo. Por exemplo, sistema digestório. Qual é a função do sistema digestório? Digerir os alimentos e absorver os nutrientes. Entenderam? E esse conjunto de sistemas, sistema respiratório, sistema nervoso, sistema imunológico, todos os sistemas do nosso corpo vão constituir o organismo vivo, ok? Esses são os níveis de organização dos seres vivos. Quais são os níveis de organização dos seres vivos? Começando de célula. Células, tecidos, órgãos, sistemas e, por fim, o nosso organismo completo. Beleza? Deu para entender? Eu espero que sim. Dúvidas, me acione no WhatsApp ou façam perguntas aqui pelo Google Class. Eu vou estar à disposição dentro daquele horário de trabalho nosso, das 7 da manhã até as 6 da tarde. Sempre que eu visualizar a resposta, eu vou responder imediatamente. Se eu não visualizar na hora, é porque eu estou ocupada fazendo qualquer outra coisa. Às vezes eu estou gravando vídeos, às vezes eu estou... Principalmente pela parte da manhã, que é o nosso horário de estudos. Ou eu vou estar gravando um vídeo, ou vou estar... Se eu não responder na hora, porque geralmente eu respondo logo. Vejo a pergunta, eu já respondo, tá bom? Se eu não responder, porque eu estou fazendo alguma outra atividade, mas eu vou responder logo em seguida, tá bom? É isso, bons estudos, eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, me acionem. Tem que fazer a atividade do aula em casa e a atividade que eu passei no Google Class. Tem que ter as duas no caderno, tá bom? É isso. Existem já. Grego também célula. Não era pra ter falado essa parte, mas não. Existem dois tipos principais de células. A própria é bom e é importante saber. Para onde ver, na verdade, não. Dentro desses tipos, as células eucariontes de origem animal, dentro dessa organização, que está muito relacionado a coordenar e uma célula
por exemplo, célula da... Esse exercício aqui é de ferrar. Tá gravando agora? É que eu tô pensando se vai ter espaço de coisa aí de novo. Para aí. E aí, eucarionte. Vamos analisar a etimologia da palavra. Etimologia significa origem dessa palavra. Vem do grego. Procarionte vem do grego. Procarionte vem do grego. Pro, que significa antes. Ou... Ai, meu Deus. De novo. Existem dois tipos de células, as procariontes e as eucariontes. Vamos analisar primeiro pela origem da palavra, a etimologia da palavra. Etimologia é só uma palavra nova. Etimologia significa origem. Então, vamos analisar a origem da palavra. Procarionte vem do grego, pro, que significa antes, e do grego também, carion, que significa núcleo. Então, procarionte, antes do núcleo, antes de existir um núcleo. Na verdade, antes do núcleo. Antes de existir mágica, parede celular, ribossomos. Tá bom? A célula procarionte é característica dos seres... a célula procarionte, que significa verdadeiro... Deixa eu começar tudo de novo. Deixa eu parar aqui. Esqueci. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.